Eu venho trazer para vocês as atualizações sobre o caso do Silvinei Vasquez, especialmente para você que está sabendo que quem tem que estar preso é o Bolsonaro e não apenas o Silvinei. E sim, se essa é a sua percepção, trago notícia boa. É a percepção de toda a imprensa, tirando, é claro, os canais bolsonaristas. Há aqueles que já estão, inclusive, a título de matéria falando assim, ó, como o Noblar traz aqui, vai ser prisão ou vai ser exílio, tá? Porque não tem mais como adiar essa história de colocar o Bolsonaro preso também. E o Reinaldo Azevedo também fez cobrança, já estão mencionando uma outra linha de investigação aqui, que vem pelo Delgatti, que ele pode fazer delação, inclusive adicionando mais uma via pela qual o Bolsonaro pode acabar preso. Eu vou trazer tudo isso para você agora, mas se essa é a primeira vez sua nesse canal, sente o dedo no like sem piedade, porque assim você faz com que pelo menos a pressão aqui nas vias internéticas seja maior para que o Bolsonaro seja preso. Dá like, comenta, se inscreve, compartilha e vai preparando também o foguete. Que é claro que você vai soltar aquele rojãozinho, ou então aquele vinho com queijo, aquela picanha assada, no dia que o Bolsonaro realmente for ver ali, pela primeira vez detido. Nem que seja por uma unha quebrada, para começar a pagar pela sua longa e extensa ficha criminal. Tá? Então, deu like, comentou. Vou mostrar para você primeiro aqui a primeira cobrança de um jornalista renomado aqui que eu mostro para você. É a do Noblar pai, né? Você já conhece o Noblar filho, que faz comentários aqui nos canais de esquerda, mas tem o Noblar, que é um dinossauro, né? O Ricardo Noblar pai aí. Ele coloca aqui, ó, fecha-se o cerco a Bolsonaro, prisão ou exílio. E aí ele traz toda uma retrospectiva que vale muito a pena você conhecer sobre a trajetória de Bolsonaro criminosa. Já chega com o pé na porta aqui falando, ó, não foi um governo que tomou posse quando Bolsonaro subiu a rampa pela primeira vez no Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2029, mas sim foi uma quadrilha, um bando de foras da lei, a começar por ele mesmo, o mais improvável dos presidentes da República. E aí são vários parágrafos passando pelos momentos mais importantes das bandidagens que o Bolsonaro submeteu à presidência da República aos brasileiros. E ele fecha com a cobrança que eu te falei. Mas a pergunta que insiste a ser feita é: quando Bolsonaro será preso? Ou se a ele dará tempo suficiente para a fuga? Uma vez fora do Brasil, haverá quem o sustente sem que ele precise gastar a fortuna que acumulou em mais de 30 anos como político. Aqui é uma expressa clara e até uníssona voz que cobra por providências antes que o Bolsonaro fuja, antes que ele tenha tempo aí de se esconder num país árabe do qual ele ajudou a adquirir as nossas estatais a preço de banana, ou a outro país mequetrefe com o qual ele tenha feito algum acordo espúrio, porque se veio dele, só pode assim sê-lo. Reinaldo Azevedo também fez coro, assim como vários outros, como eu disse. PF põe Torres no centro do rolo, e a ele e a Silvinei resta a delação. Então o Reinaldo entra aqui já na esquina de dar aquela futucada no rim dos advogados do Silvinei Vasquez. Falando, assina a delação, cara. Delata esse homem. Até onde vai essa fidelidade canina que nós temos visto? Ou fidelidade ou confiança, né? Porque ali, na verdade, essa fidelidade de Silvinei, de Anderson Torres, com tanto cinismo nas CPIs, talvez não venha da própria fidelidade em si, mas da certeza de que tudo acabará em pizza, serão salvos ao final, caso se mantenham calados. Também tem esse detalhe aí. Reinaldo Azevedo dá aquela futucada. Ele diz: Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que se entenda com sua defesa. Fato: pode, se quiser e lhe for oferecido, fazer um acordo de delação premiada, porque tem oportunidade de apontar o dedo para cima, ou seja, apontando Bolsonaro, apontando Anderson Torres e depois Bolsonaro. No caso, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e dada a proximidade evidente, Jair Bolsonaro. Mas ele continua: foi Flávio Bolsonaro quem o colocou no cargo.
A alternativa é, digamos, agasalhar o infortúnio com uma cena não muito leve, certamente em regime inicial fechado, sem que isso ajude necessariamente a Torres, que também está encrencado e não deve ter destino diferente. Uma dica ao doutor: na cadeia não se usa tornozeleira. Deve ser a única vantagem comparativa, dadas as alternativas. Ele começa lembrando as situações de Anderson Torres e de Silvinei Vasquez, e que a solução para eles, caso não queira ficar lá na cadeia, cuja única vantagem é não ter tornozeleira eletrônica, é apontar para cima. E ele fecha aqui, depois de um longo reprise também. Entenderam? Fiz questão de destacar esses trechos porque eles jogam Torres no centro da cena. Silvinei está preso porque se considerou que sua liberdade põe a investigação em risco, já que pode interferir na instrução criminal. Do conjunto da obra, no entanto, se depreende o óbvio: Torres não está em situação melhor, dada os autos. Convenham, o cerco vai se fechando, e o que está ficando a cada dia mais acuado é o próprio Bolsonaro. Aqui se faz, aqui se paga. Não é uma lei divina, é uma lei divisa das democracias quando estas funcionam. Daí, como eu disse, mais uma pessoa que escreve uma espécie de retrospecto da situação e fala: delata, meu filho, delata, porque senão vocês todos vão acabar encontrando a justiça, talvez de uma forma pior. E para fechar, como eu disse, a sequência de textos, nós temos o 247, que lembra outra via pela qual o Bolsonaro pode ser preso e ainda complementa, tá? As Forças Armadas podem ser incluídas num processo de delação premiada vinda do Delgatti, vista a promiscuidade que elas já tinham com o Bolsonaro durante aquela fase ali de suposta inspeção das urnas eletrônicas. A iminente delação premiada de Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, está gerando apreensão dentro do círculo bolsonarista, especialmente entre os militares, devido aos detalhes que envolvem a participação dos militares na trama golpista. O advogado de Delgatti, o Ariovaldo Moreira, revelou que o seu cliente teria sido contratado pela deputada Carla Zambelli para integrar uma comissão de militares encarregada de supervisionar as urnas eletrônicas. Essa informação de que Delgatti participou de uma reunião no Ministério da Defesa e teria elaborado perguntas de militares enviadas ao TSE está agitando os bastidores de Brasília, especialmente entre os oficiais alinhados com Bolsonaro. Caso sejam comprovadas essas revelações, não apenas poderiam criar um escândalo político, mas também arrastariam para o epicentro do debate sobre a tentativa de golpe a própria The Fucking Cúpula Militar, que esteve ao lado de Bolsonaro durante todo o período eleitoral. A delação de Delgatti ainda está sendo negociada em Brasília e depende da aprovação da PGR, sob liderança ainda do Augusto Aras, devido à implicação de parlamentares, como é o caso da própria Zambelli. O depoimento de Delgatti, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas, estava inicialmente agendado para quinta-feira, mas foi adiado com o propósito de que ele reserve detalhes cruciais para uma eventual colaboração premiada. E essas são as principais matérias que eu encontrei para mostrar para você como estão os ânimos dos editores, dos jornalistas, na intenção, na direção de pedir a cadeia de Bolsonaro e de apontar os envolvimentos dos militares. Senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal, considere assinar, faça o que você puder para ajudar o trabalho do canal Rony Teles, que, insisto, não atua só no YouTube. Quase 50% da receita gerada aqui no canal é revertida para divulgar conteúdos em plataformas que não pagam, mas que a gente pega o conteúdo aqui e joga lá e paga colaboradores para produzir esses conteúdos aqui. Então o seu dinheiro aqui é reinvestido em mais informação no Instagram, no TikTok, Kawaii, Twitter. Basta você mesmo ir lá conferir a quantidade de vídeos que a gente publica por dia, mais que qualquer outro canal. Dá uma olhada, confere, você vai gostar de financiar esse trabalho aqui. Um abraço, até mais, fui!